Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês na noite deste dia, no nome poderoso de Jesus. Quero vos convidar para que façamos uma leitura da palavra de Deus em rápidos momentos, queridos, nós possamos meditar um pouquinho nesta palavra tão maravilhosa da parte de Deus, no nome de Jesus. Amém? Vamos juntos adorar o Senhor nosso Deus, meus amados irmãos. E gostaria de convidar você para que abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado, no capítulo 17, versículo 11, que nos diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amados, esse texto é um texto por demais conhecido de todos nós, 10 leprosos. Sempre que nós falamos a respeito desse texto, nós falamos muitas das vezes sobre gratidão, né? Que muitos 10 foram curados e apenas um voltou para dar glória a Deus. Porém, hoje eu gostaria de falar sobre a fé. A fé, meus irmãos, conquistadora, uma fé perseverante. A classe de fé que nos ajuda a alcançar as promessas e receber as bênçãos de Deus, não é? Essa é uma fé perseverante, uma fé, meus amados irmãos, conquistadora. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que algumas pessoas lograram, meus irmãos, coisas extraordinárias pela fé que depositaram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa história que nós acabamos de ler, por exemplo, meus irmãos, que nos fala que Jesus ia de caminho a Jerusalém e quando saía da cidade se encontra com 10 leprosos, não é? Esses leprosos seguramente, meus irmãos, haviam, meus irmãos, buscado todos os meios possíveis, todos os remédios possíveis e da sua época, e nada haviam logrado, nada havia sido possível para dar algum resultado para eles. Quando estes homens viram a Jesus, meus irmãos, apesar das suas circunstâncias de estarem isolados dos seus familiares, do convívio social, né, das pessoas, estarem longe, vivendo, vamos dizer, hoje uma quarentena daqueles tempos, né, já que a lepra era uma enfermidade que isolava o cidadão do convívio familiar e social em todos os sentidos e o fazia ir para longe, para ficar aí, né, em um leprosário, ficar aí em um lugar onde não tinha contato físico com as demais pessoas e tinha que se identificar-se desde longe que era uma pessoa imunda para que não tivesse um encontro ou qualquer contato com as pessoas que estavam sãs, não é? Muito bem. Então nós vemos aqui, meus queridos amados, que estes homens, ao ver Jesus naquela situação e circunstância que eles estavam, apesar da gravidade, não é, da enfermidade, eles, meus irmãos, creram em um milagre. Eles creram que Jesus era possível para mudar o seu cenário, as suas vidas. Então nós podemos ver a fé que crê, meus irmãos, que o impossível pode acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, aqui é que nós vemos, queridos, não é, que os olhos daqueles homens, apesar do que eles estavam vivendo, não estavam na circunstância que eles viviam, mas estava no Deus que está acima das circunstâncias.
Eles puseram o seu olhar não nas circunstâncias de impossibilidades que o deixavam naquela situação, mas eles colocaram, meus amados, a sua visão em Cristo. A própria Bíblia nos chama a andar por fé e não por vista. Andar por fé é, aleluia, olhar para Deus e não para as circunstâncias. Olhar para Deus que está em cima de toda e qualquer circunstâncias na vida. Isso foi o que eles fizeram nesse texto, né? Então, amados, é por essa razão, queridos, que não importa a situação atual, não importa as circunstâncias, não olhe tudo pelos olhos da lógica, não. A fé, meus amados, quando nós olhamos as circunstâncias pela fé, nós vamos crer que um milagre é possível. Nós vamos crer, meus amados, que Deus está por cima de toda e qualquer tempestade. Nós vamos crer, meus amados irmãos, que grande é Deus. E Deus é o Senhor do impossível. Tudo Ele pode realizar. Tudo Ele pode fazer. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas eu quero que você reflita na circunstância que viviam estes homens. Exilados, sozinhos, solitários, sem perspectiva humanamente falando para o seu tempo, mas que ao encontrarem com Jesus, aleluia, creram que o milagre podia acontecer na vida deles. Jesus não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente é o mesmo. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Aleluia, tudo foi criado por Ele, para Ele, subsiste por causa dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aleluia, estes homens creram, glória ao nome do Senhor, não é? Hoje, pare de olhar as circunstâncias e comece pelos olhos da fé a ver o Deus das circunstâncias. Aleluia. Assim como Jesus chegou, teve a oportunidade de encontrar estes homens, talvez hoje, aleluia, Jesus está ao teu alcance, estará ao nosso alcance, glória a Deus, já que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Bendito seja o nome do Senhor, pelo meio do seu Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia, Ele pode te ouvir, Ele pode ver as tuas lágrimas e com certeza, aleluia, Ele ouve aquele que clama a Ele com o coração cheio de fé. Muito bem, glória a Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, não é? Que os 10 leprosos, eles creram em Jesus, na palavra que receberam de Cristo. E imediatamente quando Jesus lhe diz que eles vá ao sacerdote para mostrar-se, e um leproso só podia ir até o sacerdote quando estava curado. Então eles aqui, meus queridos, vão imediatamente, aleluia, depois de clamar ao Senhor Jesus Cristo. Jesus tem misericórdia, não é? Tem misericórdia, glória ao nome do Senhor, de nós, glória a Deus, porque a fé verdadeira nos leva a clamar, e nos leva a clamar a Cristo, a Jesus, nos leva a clamar a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, aleluia, acontece, aleluia, que eles, meus irmãos, saem, não é? E acontece que indo eles, meus irmãos, foram curados. O fato deles obedecerem à voz de Jesus e irem, mostra que eles deram passos de fé. Que eles foram, ainda estando leprosos, crendo que seriam curados. Eles foram em busca do seu milagre, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, a verdadeira fé, ela se manifesta com ação. A fé sem obras, ela é morta. Isto quer dizer que a verdadeira fé, ela se evidencia. A verdadeira fé, ela se, aleluia, manifesta por meio de ações. Louvado seja o nome do Senhor. Passos de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens, glória a Deus, eles caminharam, meus irmãos, por fé.
E a verdade é que eles saíram, meus irmãos, não é? Buscando, aleluia, de Deus o milagre. E aleluia, eles foram curados enquanto iam de caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o terceiro, para concluir essa reflexão, aleluia, devemos dar passos de fé, mas também devemos ter um coração agradecido. Glória a Deus. Reconhecimento. Um daqueles leprosos, quando viu que estava curado, antes de apresentar-se ao sacerdote, voltou para agradecer aquele que fez o milagre. Voltou para, aleluia, adorar a Deus. Voltou, aleluia, para agradecer a Deus, aleluia, pelo que ele havia realizado. Glória ao nome de Jesus. A fé não somente clama, não somente, aleluia, busca a Cristo, mas agradece a Cristo quando recebe, aleluia, o milagre, quando recebe a bênção de Deus. Glória ao nome do Senhor. Portanto, meu amado e minha amada irmã, glória a Deus, que sejamos pessoas agradecidas a Deus, aleluia, pelas bênçãos que recebemos de sua parte. Que a nossa fé seja perseverante, que, aleluia, clamemos a Ele, demos passos de fé, mas também que agradecemos sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.